Bom, a questão da crise bancária da Suíça é o fato do dia no mundo aí, o país com uma mais sólida tradição bancária e, de repente, o segundo banco envolvido em falcatruas de toda espécie aí, com todo esse processo que você tem hoje em dia de controle de lavagem de dinheiro. O nosso entrevistado é o Franklin Frederick. Ele é escritor, militante ambientalista suíço-brasileiro. Ele mora em Berna desde 2009. Em 2008, ele recebeu o prêmio Norte-Sul contra o esquecimento da Casa de Romero, entidade ligada à Igreja Católica da cidade de Lucerna, aí, por sua contribuição à luta pela água como bem público e direito humano. Franklin, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que está o clima aí? Pelo convite, pela oportunidade. Como é que está o clima? Já conseguiram estabilizar as corridas, as correrias contra outros bancos? Como é que está? No primeiro momento, o Banco Nacional Suíço passou 50 bilhões de francos suíços, depois mais 100, depois mais 50, 9 bilhões da Confederação. O total está, pelo que eu entendi, em 209 que loucura. Bilhões de francos suíços. Para você ter uma ideia, eu olhei aqui, o PIB da Suíça, mais ou menos do ano passado, foi de 629 bilhões de francos. Ou seja, mais ou menos 1/3 do PIB da Suíça para, digamos assim, garantir essa operação de salvamento e de saneamento, né, do Credit Suisse. Além disso, isso chocou todo mundo. E aí é que vem para mim o que eu acho que é uma revolução. No próprio domingo à noite, logo após o final da conferência, sai um Twitter com um comunicado de imprensa do Partido Popular Suíço, o Partido do Povo Suíço, que na sigla em alemão é SVP, que é um partido de direita e de extrema direita. É um partido que vários parlamentares da direita brasileira podiam estar nele, para você ter uma ideia. Por exemplo, quando houve um movimento anti-vacina muito forte aqui na Suíça, muita gente ligada ao SVP. Né? E o comunicado de imprensa desse partido, do SVP, eu traduzi aqui algumas coisas, vou ler para você. As dificuldades do Credit Suisse são resultado de decisões de gestão fatais. Em vez de se concentrar no sucesso, que é do negócio suíço, o banco teve uma estratégia agressiva no estrangeiro, que obviamente falhou e agora põe em perigo todo o banco e milhares de empregos. No entanto, esse é o ponto importante, a direção do banco continuou a receber milhões de salários sem nunca ter de assumir a responsabilidade. Manchete do comunicado de imprensa desse partido. Bilhões de bens nacionais suíços em jogo. Os suíços devem pagar os erros da gestão de Credit Suisse e os roubos na gestão com bilhões de ativos nacionais. Ou seja, uma crítica virulenta da direita. Isso nunca aconteceu antes. A esquerda criticou o partido, isso é claro, mas que tenha vindo uma crítica tão grande da direita, um senador sem partido, mas da direita ligado ao SVP também, o Thomas Minder, chegou a pedir que chegou a dizer, vou ler aqui também de novo para você, tem de haver responsabilidade das empresas até o nível do patrimônio privado. Há muito tempo que vem exigindo isso, disse o senador. Não é aceitável que estas pessoas não sejam processadas por tais distorções e erros. Não é simplesmente a estupidez que está por detrás disso, mas energia criminosa. Isso um senador da direita. Que loucura. O Frank. Agora, comentando o fato absurdo, o Tagesanzeiger, que é o principal jornal em língua alemã da Suíça, um jornal também bastante conservador, seria um Folha de São Paulo aqui da Suíça, fez o seguinte cálculo, vou ler para você também. De fato, os pagamentos de bônus do Credit Suisse são consideráveis. Segundo o Tagesanzeiger, o banco teve uma perda total de mais de 3 bilhões de francos suíços nos últimos 10 anos. No mesmo período, porém, pagou
32 bilhões de francos em bônus aos gestores da empresa. Que loucura, que loucura. Isso é que é impressionante, da direita. É uma revolução, isso nunca aconteceu. Querem agora tentar bloquear os bônus, porque vão ser pagos, depois de toda essa ajuda do banco e do governo suíço. E aí teve umas coisas que só aqui na Suíça que a gente percebe essa mudança. No domingo à noite, os jovens socialistas, que é a ala jovem do Partido Socialista Suíço, junto com movimentos de mudança climática, o pessoal ligado à Greta Thunberg aqui na Suíça, pediu uma manifestação para segunda-feira, ontem, em frente à sede do Credit Suisse, que também é em frente à sede do UBS, porque é tudo ali, né? Bom, aqui na Suíça, toda manifestação na rua, você pede uma permissão à polícia. Se você não pedir, isso dá muito problema, porque aí quem chamou a manifestação pode ir preso, pode pagar multas absurdas. Então, isso é muito certinho aqui. Esses pedidos são sempre feitos com muita antecedência. Você vai planejar uma manifestação daqui a um mês, daqui a 3 semanas, você vai à polícia, comunica e você pede essa manifestação. Bom, os jovens lançaram um tweet no domingo à noite, só puderam fazer o pedido na segunda-feira de manhã, o pedido foi concedido, foi dado. Então, assim, fizeram a manifestação com discursos bem inflamados, e interessante, poucos policiais, poucos, e se você assiste o vídeo, ele tem mais de 1 hora, porque ficaram filmando a manifestação inteira, você não vai mostrar tudo isso, mas era muito interessante que estavam ali uns 7 guardas em frente ao Credit Suisse, parados, né, mas sem conflito, tudo muito tranquilo, e você via na cara, da expressão facial dos policiais, que eles só não estavam aplaudindo porque pegava mal. Ou seja, o fato da polícia do cantão de Zurique, o centro financeiro da Suíça, permite essa manifestação no mesmo dia em que é solicitado, com presença mínima de polícia, está todo mundo aqui, é um sinal claro de que o jogo virou. Não há mais como defender certas coisas, entende? Agora, Franklin, essa quebra prejudica correntistas, prejudica trabalhadores, prejudica os acionistas do Credit Suisse, o governo entra com dinheiro, as ações viram pó, o governo entra com dinheiro e esses ativos que são adquiridos pela UBS têm um valor. Quem é que vai ganhar esse valor? É a UBS? Os acionistas da UBS que ganham isso? Olha, isso não está muito claro, porque o processo de fusão mal começou, né? Mas o que já está acontecendo, por exemplo, já saiu ontem, acionistas que estão abrindo processos contra, né? Espera-se que o pessoal da Arábia Saudita, que tem 10% do Credit Suisse, também vai entrar com processo, porque certos setores do Credit Suisse, o UBS já disse que não quer manter. Isso vai desaparecer, né? As áreas de maior risco, justamente. E quem vai pagar por isso, né? Aí eu acho que entra justamente esses 209 bilhões de francos suíços do governo do Banco Central Suíço. Vai ser usado também para pagar essas ações. O UBS não vai arcar com isso, né? Ou seja, está muito claro que foi mais uma operação de fraude gigantesca. E é muito interessante também lembrar, isso foi falado diretamente na conferência de imprensa no momento das perguntas do próprio governo suíço. Vamos lembrar que na crise de 2008, o UBS foi salvo, teve um bail, né, pelo governo suíço. Na época foi uma quantidade bastante grande de dinheiro. E na época se fez uma nova lei na Suíça para garantir que isso não mais acontecesse, não haveria mais bailout, né? Então, pela nova lei, no caso de uma situação como essa, só se salvaria a parte da instituição, do banco, da instituição financeira, que fosse de relevância sistêmica. O resto, não. Isso não aconteceu agora.
A lei não foi aplicada. Então, na conferência de imprensa, se perguntou por que não se aplicou essa lei. E o governo explicou, não, porque não é um bailout, é um empréstimo para garantir a liquidez. Entende? É outra linguagem para contornar. Agora, eu estava escrevendo um texto hoje sobre isso. É interessante que, como se trata de quantidades astronômicas de dinheiro, é preciso uma metáfora da astrofísica para explicar o que aconteceu. Ou seja, o Credit Suisse virou um buraco negro. Que loucura. Né, que sugou 1/3 já do PIB da Suíça. Né? Agora, na fusão com o UBS, ele virou uma estrela gigante supernova. Eu vou ler aqui para você, eu peguei a citação. O novo UBS terá 3,4 trilhões de dólares em ativos sob gestão, 120 mil empregados. Segundo os analistas da Citi, dos Estados Unidos, isso faz do UBS o segundo maior gestor de ativos privados do mundo, depois do Morgan Stanley. E aí vem a informação interessante. O ativo total do banco fusionado, de 1,7 trilhões de dólares, seria mais do dobro do PIB da Suíça. Que loucura. Então, você está entendendo? Quer dizer, se usa 1/3 do PIB hoje para salvar o banco e fazer essa fusão. Agora, o resultado dessa supernova, essa estrela que saiu dessa fusão, vale o PIB de 2 Suíças. Se isso implodir, imagina. Que loucura, Frank. Puta. Bom, essa questão da punição dos executivos responsáveis, isso aí já se acredita que deve sair em breve? Não, isso não vai sair. Ah, não vai sair? Não vai sair. Isso está sendo pedido, está sendo falado, os bônus, mas é engraçado que até críticos, entre aspas, dentro do banco dos bônus, dizem o seguinte, mas tem que pagar porque a gente precisa, no processo de transição, de manter a expertise desse pessoal. Eu pensei, peraí, a expertise desse pessoal foi acabar com o banco, e vocês querem manter isso? Que loucura, que loucura. Que loucura. Frank, obrigado aí pelos seus dados aí sobre a Suíça, aí voltamos a falar, viu? Obrigado pela oportunidade. Um abraço grande.